Olá, meus amores, eu estava fazendo um jogo aqui agora de baralho de Maria Padilha e eu resolvi compartilhar uma história com vocês, um mitão, tá? Vou compartilhar com vocês uma história da cabeça do caranguejo. E toda a história, ela, nem sempre, mas quase todas, pelo menos pelo ponto de vista africano, ela tem uma reflexão a ser dada. É só você prestar bem atenção que você vai entender. Mas antes de eu contar essa história, eu vou pedir para você, se inscreve no canal lá, vai? Orixalu na Escuridão, no YouTube, dá essa força pro pai. Quando o mundo foi criado, os animais não tinham cabeça. Mas Olorum havia prometido que um dia, que não iria demorar, todos eles teriam cabeça. Mas como se tratava de um número muito grande de pretendentes, não tinha uma previsão para esses animais terem cabeça. E a grande verdade é que todos os animais estavam muito ansiosos para poder desfilar com uma bola, um ori, sobre o seu corpo. Que compunha-se, que tivesse orelha, nariz, boca, olhos. Porque é isso que compõe a nossa cabeça. Naquela época, o caranguejo era um bom adivinho. E ele vivia desta atividade. Viver era remunerado, ganhava presente. Todos os animais da região eram seus clientes. E ele orgulhava-se de jamais ter falhado numa previsão. O caranguejo cultuava Exu, preste atenção, que era muito íntimo com aquele adivinho. E de bom agrado, tudo que aquele caranguejo recebia, ele dava uma parte para Exu. Desta forma, ele mantinha sempre Exu, ou mantinha sempre bem informado de tudo o que acontecia, tanto na terra quanto no céu. Sabemos que, com certeza, que era Exu que falava tudo para ele, sustentava o dom daquele adivinho, que era o caranguejo. Mas um belo dia, logo pela manhã, Exu foi à casa do caranguejo e deu a notícia em primeira mão para ele, que era tão esperada aquela notícia. Que no dia seguinte, Olodumare, que já não aguentava mais de tanta reclamação, de tanto pedido para os animais terem as suas cabeças, que ele ia distribuir. Mas havia um pequeno problema, no entanto. O número de cabeças não era o suficiente para atender toda aquela demanda. E por esse motivo, aquele que chegasse por último lá no céu continuaria acéfalo, continuaria sem cérebro, sem uma boa cabeça, tá? E falou para ele: não conte a ninguém o que eu estou te revelando. Você seja o primeiro a chegar lá, assim você vai poder escolher as melhores cabeças disponíveis. Aí sim, depois você pode espalhar a notícia entre todos. Seja esperto, caranguejo, disse Exu. Mas como já sabemos, o caranguejo ele zelava muito bem por sua fama de adivinho. E assim, não se sabe se por força daquele hábito de sempre dar notícia em primeira mão, ou por vaidade, logo que Exu foi embora, ele saiu batendo de porta em porta, espalhando a boa nova, sendo, por isso, muito bem recompensado pelos os seus vizinhos, os seus amigos animais. E ele caminhava cada vez mais lentamente, mas não parou. Até que o último dos bichos, o último dos animais, foi avisado da novidade. E eles abandonavam o que eles estavam fazendo e corria para o céu, cuja porta já se havia formado uma fila gigantesca. Essas igual a fila de banco, de INSS, fila de emprego. A confusão era tão grande
que senhas foram distribuídas, no sentido figurado, se vocês me entendem. Porque a ordem de chegada foi respeitada, já que alguns retardatários, usando de força, tentavam furar aquela fila. Muito comum, né? Somente depois de voltar à sua casa, onde guardou os presentes que ele havia recebido, em troca de informações, e que o caranguejo, após tomar um banho, dispôs a buscar a sua própria cabeça. Contudo, quando finalmente ele chega lá, em Orun, no céu, já era tarde demais. Não existia mais uma cabeça sequer. E desta forma, por não saber guardar segredo, ou por pura vaidade de querer ser o bambambam e dar notícia para todos em primeira forma, e sem respeitar o que ele devia de respeitar, o recado que foi dado para ele por Exu, ele não conseguiu pegar uma cabeça. E Exu, zangado e decepcionado com a atitude do amigo, Exu negou para sempre em dar informações de novo para o caranguejo, naquele ofício de adivinho que ele tinha. O caranguejo ficou desmoralizado, ficou triste e foi morar no pântano, onde vive até hoje enterrado na lama e sem cabeça. E aí, gostou da história? Compartilha com seus amigos. Aure a todos.